Olá, meus amigos. Eu sou Walter Câmara Lins, ortodontista, palestrante e professor aqui de Recife, Pernambuco. Vamos bater um papinho hoje nesse vídeo sobre medo de dentista. Medo de dentista é uma coisa que, com certeza, se você que está me assistindo aí tem medo de dentista ou conhece alguém que tem medo de dentista ou você é dentista e está interessado em aprender alguns macetes e alguns truques, algumas técnicas de como tratar esses pacientes, você veio para o lugar certo. Vamos bater um papo sobre isso aí. Ao longo de 25 anos de experiência profissional, eu me deparei com várias situações onde pacientes tiveram medo de dentista, iam para o consultório e a gente tinha como reverter a situação. A maioria desses pacientes já tinham vindo de outros tratamentos e chegavam ao consultório, alguns já chegavam declarando assim, olha, eu tenho medo de dentista, outros não. Ficava um negócio meio, a gente descobrindo aos poucos, né? Esse medo aí de dentista. Eu costumo brincar com os meus alunos e falo o seguinte, que quando a gente vai para uma reunião social e as pessoas se apresentam, você faz o quê? Ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou fisioterapeuta, eu sou designer, eu sou arquiteto. E as pessoas, ah, tudo bem, que legal, não sei o quê. E quando você fala, ah, eu sou dentista, a pessoa faz, dentista? Ai, eu morro de medo de dentista. Ou então, olha, desculpa, mas eu tenho horror a dentista. Ou então eu tenho pavor de dentista. Então é uma coisa que a gente acha engraçado daquele risinho amarelo assim, mas é uma coisa que a gente escuta ao longo da vida. Logo depois que você se forma, você vai se deparar com várias situações. E muitas dessas situações têm a ver com que as pessoas têm medo de dentista. E talvez a melhor forma de defesa seja o ataque. Você fala logo, eu tenho medo, não gosto da tua profissão. E se isso fosse uma coisa que acontecesse uma vez na vida, mas isso vai acontecer várias vezes na vida, né? A gente ouve várias vezes isso daí. E é estranho, porque na faculdade, se você foi fazer odontologia, eu adoro minha profissão, fui fazer odontologia, e dentro da universidade você tem um bando de colegas também que fazem odontologia, seus colegas todos fazem odontologia, todo mundo gosta de fazer odontologia, os professores são dentistas, também gostam de fazer odontologia, você vai para congresso, para tudo, então a gente convive muito com muito dentista, e a gente gosta da profissão da gente e acha que é uma coisa tranquila. E não tem noção de como é que é essa profissão dentro da sociedade. É uma brincadeira, mas eu falo assim, olha, parece que é a profissão da gente, quando a gente está entre os colegas, né? Meus alunos não gostam muito de ouvir isso. Quando a gente está entre a gente, eu falo assim, ó, parece que a profissão da gente é tão querida pela população como coveiro. E a pessoa, coveiro? E na realidade é o seguinte, é aquela coisa, você sabe que existe a profissão, você respeita, mas não quer precisar dos serviços daquele profissional, né? Então, na reunião social, se você apresentar, eu sou dentista, não sei o que, não sei o que mais lá, é um problema se você tem medo de dentista, porque coveiro você vai encontrar com ele uma vez na vida, ou depois da vida, né? Você não vai conhecer seu coveiro. Já dentista, você vai precisar de dentista durante toda a sua vida. Então, assim, tem 32 dentes que vêm por aí, e se você não sabe, talvez uma das doenças mais disseminadas no mundo seja a cárie dentária. Então, é aquela coisa, você vai precisar desse profissional ao longo da sua vida. E se cria essa questão de empatia, ou se você tem medo desse profissional, é um negócio complicado, né? Uma coisa importante para a gente conversar sobre profissional e paciente, em primeiro lugar tem que ter uma empatia. Empatia é a condição de você se colocar no lugar do outro. Eu, como dentista, tenho que saber me colocar no lugar do profissional e me colocar no lugar do meu paciente, né? Eu tenho que tentar imaginar a situação pelo lado do meu paciente. E se meu paciente tem medo, eu tenho que tentar ajudá-lo a resolver essa bronca aí, a passar por isso. Uma vez que ele vai precisar desse tratamento, esse acompanhamento odontológico ao longo de toda a vida, né? Se não vai ser problema de cárie, vai ser problema de gengivite lá na frente, vai ser tártaro, ou seja, vários problemas que podem surgir, alguns problemas cirúrgicos, necessidade de tirar um terceiro molar, o dente do siso, né? Um bocado de coisa que pode aparecer aí na vida que você vai precisar de um dentista, né? Então essa questão da empatia, é preciso você se colocar no lugar do paciente, principalmente no paciente que tem medo, tá, de dentista. Ou seja, como é que vem o histórico de medo, né? Medo geralmente vem por duas situações, ou uma situação que a pessoa passou, o próprio paciente passou por uma situação negativa, desagradável, onde ele foi o paciente e se incomodou, teve alguma dor, alguma coisa que deixou ele traumatizado, ou histórias de terceiros. Geralmente, essas histórias de terceiros
vem de pessoas com que você admira, ou pessoas que você ama, ou pessoas que você respeita, como por exemplo os pais. Então uma coisa muito complicada que existe é que o medo do dentista ele não é hereditário, mas a gente aprende muita coisa na vida por comportamento. A gente vê e imita. A criança ela vê um comportamento e ela imita. Então se ela vai numa casa e o pai fala: "Ai meu Deus, sexta-feira eu vou ter que ir no dentista, ai eu não suporto dentista", ai. Ou vê a mãe falando: "Ai eu morro de medo de dentista, não sei o quê". Ele não sabe nem o que é dentista, mas ele acha que dentista é uma coisa muito ruim, onde a pessoa vai sofrer. Se o pai e a mãe, que são todos poderosos, têm medo de uma determinada coisa, é natural que esse filho vá ter medo também desse profissional, no caso que é o dentista, né? Então, assim, uma coisa que é complicada para a gente tentar resolver é o medo de terceiros. Uma coisa é você ter medo de uma situação que você vivenciou. Outra coisa é você ter medo de uma história que te contaram, tá? E você pensar que aquela história vai ocorrer tão ruim como aconteceu com aquela determinada pessoa, né? Então tem muito medo de coisa, não é só medo de dentista. Se você tem medo de dentista, é comum. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de dentista. Então assim, tem vários tipos de problemas, dentre eles, vários tipos de medo, de fobia, né, que as pessoas vão adquirindo, que ao longo da vida, que um deles é só o medo de dentista. Mas que tipo de medo é esse de dentista, né? A maioria desses medos que as pessoas adquirem, eles vêm da infância, tá? Desde você ter ido, passado por uma situação desagradável, você ter herdado aquilo de alguém, né? Do seu pai ou da sua mãe que tinha medo de dentista. Por exemplo, quando a gente fala de medo de dentista, vamos falar um pouquinho de outros medos para a gente fazer alguma analogia. Então, medo de barata. Muita gente tem medo de barata, né? E aquilo às vezes se torna um problema. Ah, aparece uma barata e você tem que sair correndo da barata, ou mudar de calçado, ou sair do lugar, ou chamar alguém para matar a barata. Bom, eu nunca tive esses medos de barata, porque na minha casa, minha mãe, sempre que via uma barata, ela não sossegava. Ela pegava o chinelo, ia lá e matava a barata. Ela tinha medo, ela tinha nojo da barata, do mesmo jeito que a maioria das mulheres. E muitos homens que eu também conheço que também têm medo de barata. Mas ela enfrentava o problema. Se tivesse uma barata ali, ela pegava o chinelo, ia lá e matava para resolver o problema. Às vezes a gente estava numa sala, vendo um programa de televisão, aparecia uma barata assim à noite, e ela falava: "Ah, vou ter que ir lá matar essa barata". Pegava o chinelo: "Mãe, deixa essa barata para lá, não vai comer". Não, ela depois ela pode passar, ela deixa, ela vai contaminar os alimentos da gente, vai sujar alguma coisa aqui na casa, então mata logo a barata. Então ela ia lá, matava e o problema estava resolvido. Então, por exemplo, minha esposa morre de medo de barata. Minha filha também tem medo de barata. Então, assim, ela viu desde pequenininha ver a mãe com medo de barata. Quando aparece uma barata, a mãe sai correndo. Ela, peraí, minha mãe, que é a pessoa que toma conta de mim, que me protege, sai correndo com medo da barata, a barata deve ser um monstro, né? Então sai correndo também. Então aí você aprende esse tipo de medo que você herda de terceiros. Na realidade você nem vivenciou aquela situação, mas você vê uma pessoa que você respeita, que você admira, que você ama aquela pessoa, sair com medo ou contar ou relatar uma história que sofreu fazendo determinado procedimento, determinada coisa com um determinado profissional, você vai ficar com medo também, né? Muita gente tem medo de cachorro. Minha esposa também. Minha esposa é um prato cheio para esse tipo de análise. E minha esposa também tinha medo de cachorro. Ela, quando era pequenininha, lá com 4, 5 anos de idade, foi visitar a casa de uns parentes e um pastor alemão lá soltou-se. O cachorro era manso, mas era um pastor alemão. E veio brincar e bateu nela, ela caiu no chão e o pastor alemão começou a lamber a cara dela e ela apavorou-se. E na hora que ela ficou com medo, tanto o pai e a mãe não tinham reação, porque era um cão de guarda, né? Então veio lá o dono da casa, tirou o cachorro de cima dela e desde esse dia ela ficou com pavor de cachorro. Então, do mesmo jeito que existe uma chance de você adquirir um medo de cachorro, adquirir um medo de barata, existe uma forma de você reverter o problema, de você se livrar desse medo de barata, de cachorro ou medo de dentista. E nesse vídeo que a gente vai bater um papo aqui, o assunto é um pouquinho longo, então a gente deve dividir em alguns vídeos, talvez outros vídeos especificando exatamente cada tipo de ponto, cada tipo de medo, né? Quando você tem um inimigo, uma coisa que você vai se opor, por exemplo, imagine um lutador de boxe. Ele
para chegar ao título de campeão, ele teve que lutar com muita gente. Ele luta com um lutador de boxe aqui, outro ali, vai subindo no ranking. Mas para ele chegar a ser campeão, a ideia que você tem é que ele chegou lá a ser campeão, porque esse cara é invencível. E na realidade não é bem assim. Ele escolhe os adversários que ele vai passar. Então, por exemplo, ele tem 4, 5 adversários que ele precisa lutar para poder ir subindo no ranking. Então ele vê, peraí, esse cara que eu vou lutar aqui, esse cara tá bem preparado. Não, então eu não vou lutar com esse cara agora não. Como é que tá o outro? O outro tá doente, teve uma doença, tá se recuperando. Opa, tá no momento legal de eu lutar com esse cara. Ou o outro tá gordo, tá fora de forma. O cara tá se recuperando, que ele quebrou um braço, agora tá ficando bom, tá tentando lutar de novo. Então esse cara tá mais fraco. Então, na realidade, o campeão, para chegar lá em cima, ele vai escolhendo os opositores. Para isso, ele estuda os opositores. Como é que é esse cara que eu vou lutar? Como é que é o estilo dele? Como é que é isso? E é a mesma coisa que a gente faz quando vai tentar resolver essa questão dos medos de dentista. Primeiro, a gente tem que saber identificar que tipo de medo é esse. Qual é o medo que a pessoa está sentindo e trabalhar exatamente em cima disso daí, né? Então, tem vários tipos de medo. Tem gente que tem medo de branco, roupa branca, poxa, roupa branca. Tem gente que tem medo de sangue. Tem gente que tem medo da cadeira do dentista. Então a pessoa olha para a cadeira do dentista, já começa a suar frio, já vai se sentindo mal, já isso, já aquilo, já vai empalidecendo. Tem gente que não gosta do barulho da broca, isso é o mais comum. Quando eu ouço aquele barulhinho lá, já fica arrepiado, já fica não sei o que, já imagina. Então tem várias associações onde a pessoa associou aquele medo a um determinado som. Uma outra coisa interessante, tem gente que não gosta do cheiro do consultório. Então tem algumas dessas associações, por exemplo, um cheiro forte é o cheiro de eugenol, né, no consultório, que é um materialzinho para fazer material provisório, restaurações provisórias, que tem um cheiro de cravo da Índia. Então esse cheiro é típico, bem característico. Então tem pessoas que quando sentem esse cheiro no consultório de dentista, já lembra de um curativo que teve que fazer no dente. Então, geralmente quando um dente precisa fazer um curativo de demora para fazer um tratamento depois, ou esse dente está indo para um tratamento de canal, ou esse dente está com uma cárie grande e a pessoa vai tentar evitar um tratamento de canal, e geralmente são cáries profundas que a pessoa passou por ali, não dá para concluir na hora, o dentista coloca um provisório, ou durante um tratamento de canal coloca uma restauração provisória e vai deixar para cuidar daquilo ali depois, né? Então essa é uma outra situação. Tem gente que tem medo de injeção. Então, vou fazer um tratamento, tem medo de injeção, já o medo da parte médica, de quando ia fazer algum tipo de tratamento e está lá a injeção, e como é que faz com isso daí, né? Tem gente que tem medo mais de quê? Do barulho da broca, da cadeira, e tem gente também que tem medo da conta, né? Então esse aí é o que todo mundo tem mais medo, da conta. Então tem uma brincadeira que fala o seguinte, que dentista bom é feito vinho bom, né? Os bons custam caro e os baratos só lhe trazem dor de cabeça. É uma analogia bem interessante. Mas assim, quando a gente fala de preço, para muita gente, dentista é tudo igual. Então, se você acha que é tudo igual, principalmente o cara que tem medo de tudinho, se é tudo igual, ele acha que ele vai no mais barato, que está saindo no lucro, né? Porque se é tudo igual, tanto faz um como o outro, é melhor ir no mais barato. Então, não é bem assim. Não é pela questão só do preço que vai funcionar. E não acredito muito que o paciente que tem medo de dentista vá passar esse medo de dentista, por exemplo, num divã de um analista, batendo papo, não sei o quê. Não. Tem que passar pelo medo dentro do consultório. É a melhor forma de resolver isso. Mas como é que vai fazer? Tem que fazer de uma forma diferente. Se todos os dentistas fossem iguais, as pessoas todas teriam medo de dentista, e na realidade você tem que fazer a coisa de uma forma diferente, tá? E aí você vai ficar pensando aí, poxa, esse cara tá aí falando, se você é dentista, tá, pô, ele vai contar aí algum segredo, algum negócio, isso aí não vai funcionar, porque o meu paciente vai ver esse vídeo e não vai funcionar. E se você é paciente, pode estar pensando, poxa, se eu souber qual é a técnica que vai usar, não vai funcionar. Tem nada a ver. Primeira coisa, uma das coisas principais para evitar o medo de dentista é estabelecer um elo de confiança. Então não existe a possibilidade de você chegar para um tratamento odontológico, tá? E você partir para um tratamento através da mentira. Então tem aquelas histórias, vira até uma piada, né? Você fala assim, vai fazer uma dorzinha aí, vai fazer uma restauração, extrair um dentinho de leite da criança e fala assim, olha, não vai doer nada, é só uma formiguinha. E essa formiguinha dói pra cacete, bicho. Então
não teve nada de formiguinha. Então você até talvez tenha conseguido resolver ali o problema de tirar aquele dentinho, resolver aquela coisa ali, mas traumatizou a criança para o resto da vida. Ela nunca mais vai confiar em você. Então assim, como ortodontista, eu trabalho com pacientes e os pacientes são acompanhados a longo prazo, né? Ou seja, 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos de tratamento, dependendo, quando são problemas maiores de crescimento, às vezes demora mais tempo um tratamento. Então eu vejo aquela criança, aquele adolescente, aquele paciente adulto, a cada mês ou a cada 2 meses, né, para fazer os ajustes nos aparelhos. E você acaba vendo aquele paciente muito mais vezes do que ele encontra muitos parentes dele em algumas reuniões sociais. Então, primeira coisa, para você estabelecer um elo de confiança, não adianta eu mentir para o meu paciente no primeiro dia ou numa hora. Então, às vezes o pacientezinho vem fazer uma consulta e a mãe vai colocar um aparelho, por exemplo, e a mãe fica, olha filho, não vai doer nada, viu? Não vai doer nada, se doer é só um pouquinho. E eu viro para a mãe, olha, peraí, quem falou que ia doer? Então assim, a partir do momento que a mãe já falou que vai doer, ou seja, quem tem medo de dentista é a mãe, e ela pensa que está ajudando, ela está atrapalhando. Ela está falando para o filho, ó, vai doer. Imagina que seu filho vai pegar aí o carro com os amigos, vai passar um final de semana fora, você foi lá, se despediu dele, está lá botando as malas no carro com os amigos, e aí chega para ele, ó filho, não se preocupa que o pneu não vai furar. Ninguém tinha pensado que o pneu ia furar. A partir de agora vai ficar todo mundo pensando que pode ser que o pneu... Ó, não se preocupa, se vamos fazer essa viagem pela estrada, mas não se preocupe porque é muito difícil, eu acho que o carro não vai bater. Então, o cara agora vai começar a pensar, e se o carro bater, e se o carro quebrar, e se o pneu furar, porque você foi lá e colocou aquela pulga atrás da orelha. Mesma coisa quando a mãe chega no consultório, então quando a mãe tenta falar algum tipo de coisa, mãe, deixa comigo aqui, que comigo eu entendo. E se a mãe falar, olha filho, mas se for doer, não vai doer nada, mãe. Se seu dentista lá doeu, é outro cara, aqui não vai doer nada. Então eu vou chegar lá. Então se vai incomodar alguma coisa ao paciente, primeira coisa, eu falo para o paciente, olha, eu estou aqui, eu falo assim mesmo, falo, olha, eu estou aqui com você, está lá o molequinho, estou aqui com você. A gente vai fazer um tratamento que vai demorar 1 ano, 2 anos, sei lá. Se eu mentir para você hoje, você não vai confiar em mim amanhã. Então, se for ter algum tipo de dor, se for ter algum tipo de incômodo, eu vou conversar com você e eu vou evitar ao máximo. Então, eu estou aqui junto com você. Se você sentir qualquer dor, qualquer coisa, qualquer incômodo, você me fala. Geralmente, eu pinto o quadro pior do que ele é. Olha, vou colocar aqui um elásticozinho, separação, não sei o que. É um negocinho que fica entre um dente e outro, como se fosse uma carnezinha enganchada. Pode ser que esse negócio amanhã esteja doendo. Pode ser que não. Pá. Geralmente, quando o paciente volta, e aí, como é que foi? Doeu, incomodou ele? Não, menos do que eu pensei que ia incomodar. Então isso aí é um ponto positivo. Ele vê, pô, o cara falou a verdade, o cara não pintou o quadro pior do que era, pintou o que realmente aconteceu, então começa a se estabelecer um vínculo de confiança entre os dois, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de empatia, eu tenho que me colocar no lugar do paciente. Pô, se o cara está com medo, não adianta chegar para ele, deixa de frescura, senta aí. Não, eu tenho que saber o que foi que ocasionou aquele medo, para poder ajudar aquele paciente a passar por aquilo ali da melhor forma possível, a superar o problema. Afinal, a ideia é que ele passe pelo tratamento e que ele não tenha mais que se preocupar com aquele tipo de problema, né? Se você achou interessante o conteúdo desse vídeo, deixa o seu comentário, dá um like aí se a gente estiver aqui no YouTube, se você estiver no Facebook, compartilha ou encaminha para um amigo seu. É muito importante para a gente saber da tua dúvida. Então, assim, espero ter ajudado você, meu amigo, minha amiga aí que tem medo de dentista ou dentista que vai tratar pacientes com medo de dentista, né? Então, fica aqui um abraço do seu amigo Walter Câmara Lins, aqui de Recife, e a gente se encontra até o próximo vídeo.